Olá! Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante, que são os seus direitos trabalhistas. Mas que direitos trabalhistas? Isso não existe, você não tem direitos trabalhistas. Na verdade, o que você tem são regrinhas impostas pelo Estado que você é obrigado a seguir. Meu nome é Igor Janotti e você está no canal Libertários. Ok, calma. Você deve estar pensando igual todas as vezes que você me vê aqui. Esse cara é louco, esse cara é um maluco. Como assim não existe direitos trabalhistas? Bem, eu vou explicar para você como que funcionam as coisas. Por exemplo, uma coisa que você deve achar muito legal, que o governo te dá, né? Ele faz com que você tenha esse benefício, é o FGTS. Mas você sabe o que é o FGTS? Bem, o FGTS são 8% do seu salário que vão para o governo, certo? Ele guarda lá para você. Hoje em dia, o FGTS das pessoas, eles são encaminhados para o BNDES, né? Para fazer empréstimos para ex-batistas da vida, para construir portos em Cuba, etc. Essas coisas que você queria muito, né? Aí você tem que dar o seu dinheiro para o governo para ele ir lá e fazer esse financiamento. E depois, se você for mandado embora, né? Porque se você sair por livre e espontânea vontade, você não tem o dinheiro de volta. Então, mas se você é mandado embora, você tem um direito legal, né? Você tem o direito de recebê-lo com correção de 3% anuais. De acordo com a inflação, né, que deve estar beirando os 10%, assim, é mais. Porque o governo ele sempre vai dar uma maquiada para falar que é menos. Ele te devolve com 3% e os outros por cento ele te roubou. Só isso. Esse é um dos direitos que você tem. Bacana demais! Legal. E o INSS? Agora sim. Beleza, eu vou dar dinheiro todo mês, obrigatoriamente, para o governo, para depois de 35 anos, se você for homem, 30 anos se você for mulher, você ter a sua aposentadoria. Sim, totalmente defasada. Se você pagar por 10 salários mínimos, por exemplo, você vai ganhar sobre uns 3, mais ou menos. E o governo faz de tudo para não te pagar, ele cria novas regrinhas, ele aumenta a sua idade que você pode aposentar, ele aumenta o quantitativo de anos que você pode aposentar, e ele vai enrolando e cozinhando para fazer de tudo para você não receber. E se você, por exemplo, morrer, bem, e o sindicato? Também não serve para nada, né? Ele só serve para pegar o seu dinheirinho lá e viver do seu dinheiro. Bem, e 13º, férias, verbas rescisórias, né? É o seguinte, qualquer pessoa que vai contratar você, ele vai fazer contas, certo? Para ver o tanto que você vai, qual que será o custo dele ter você, né? Então, ao invés dele te pagar 1.300, por exemplo, ele vai te pagar 1.200, juntar R$100 todo mês e te dar o 13º. Enquanto é simples. Isso eu tô falando sem contar o tanto de imposto e tal, eu tô fazendo um cálculo rápido só para você entender como que funciona. Você não recebe um salário a mais. Na verdade, você está deixando de receber todo mês, que pode ser até melhor. Você que
tem que administrar o seu dinheiro, né? O certo é esse. Com as férias é a mesma coisa, ele vai calcular qual que é o custo seu para você ficar de férias, mais aquele 1/3 e tal, ele calcula tudo e vai tirar do que você poderia receber por mês para receber quando você tirar férias. É só isso. Seu empregador, ele não vai ser burro de contratar alguém para dar prejuízo para ele. Ele tem que ter uma pessoa que vai somar e não que vai subtrair. Depois que ele fizer o cálculo de todos os seus gastos, né? Que é o seu salário, os impostos que ele paga para o governo, o 13º que ele tem que te pagar depois, as férias que ele tem que te pagar nas suas férias. Então ele vai calcular tudo para ver o tanto que ele vai poder te pagar. E ainda tem que sobrar o lucro para ele, que ele não vai pegar uma pessoa para ter problema para não ter lucro, né? Isso é burrice também. Então, ele vai fazer todo esse cálculo, ele vai fazer o cálculo da multa que ele tem que pagar se ele te mandar embora, ele vai calcular isso tudo. Se você for embora, ele vai ficar com o dinheiro para ele e pronto. Acaba que quem leva prejuízo com isso é você. Se você não fosse tão resguardado assim pelo Estado, tão protegidinho assim, ele poderia te dar muito mais dinheiro. Ele não precisava ficar guardando dinheiro para caso se acontecer alguma coisa. A empresa, por exemplo, pode levar um processo do empregado, mesmo que ela esteja com tudo certinho, ela vai ter muito trabalho com a justiça, com custo com advogado, então ela tem que calcular isso tudo, né? Então, esse protecionismo com o empregado acaba que o empregado leva prejuízo por deixar de receber mais, né? Ah, mas o salário mínimo é importante para que os empregadores não explorem os trabalhadores, não é isso? Na prática não é bem assim que funciona, né? O salário mínimo é o seguinte: é o mínimo que você tem que produzir, embutido todos aqueles encargos que eu falei, que é FGTS, INSS, 13º, férias, despesa com advogado, verbas rescisórias, caso tenha que demitir, né, advogado, contador, etc. Tudo isso que você tem que produzir, calculando que vai sobrar também para que o empregador possa te contratar. Se você não produz o suficiente para isso, se você produz R$20 a menos que isso, você está fora do mercado. O salário mínimo te coloca para fora. E provavelmente você não vai conseguir um emprego nunca, né? Um emprego que você quer, que precise produzir o suficiente para te manter e você não consegue produzir o suficiente para ser mantido pela empresa. Países que não adotam essas políticas protecionistas de funcionários são, coincidentemente, os países onde as pessoas que estão nessas jossas cheias de regrinhas querem ir para trabalhar, né? Por exemplo, Estados Unidos, Canadá, Suíça, Austrália, Singapura. Nesses países, o empregado e o empregador têm a liberdade de entrar em acordo para ver qual que é a melhor forma de trabalho entre eles, certo? Na Suíça não tem nem salário mínimo. Cada indivíduo deve ter a liberdade de administrar o seu próprio dinheiro. Seja aplicando em aposentadoria, seja colocando em poupança, seja juntando dinheiro para abrir um negócio no futuro, né? Cada um tem que ter a liberdade de controlar o dinheiro e não seguir regrinhas estatais. O que acontece com essas regras? Acontece que o governo e os sindicatos ganham sem produzir nada em cima das costas dos trabalhadores. O trabalhador se ferra porque ele não pode controlar o seu salário, ele acaba recebendo menos, ele tem que seguir regras, ele é obrigado, cheio de obrigações por causa do Estado, e acaba que o empregador tem que juntar dinheiro para
para pagar esse tanto de encargos e acaba descontando ou do empregado ou do consumidor, certo? De qualquer forma, quem perde mais é o empregado e o consumidor. Ou seja, as pessoas, o povo em si, né? Então pense sobre isso, ok? Como que seria bom se não tivesse essas burocracias, essas regras do Estado, como que funcionário seria muito mais barato, seria muito mais fácil de contratar, teria muito menos desemprego, os preços dos produtos seriam mais baixos, uma infinidade de coisas que seriam melhores, né? Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não se esqueça de dar o like, se inscreva no canal. Muito obrigado e tchau!